Boa tarde, Fortaleza, amigas e amigos ouvintes. Estamos fazendo para você, aqui na Universitária FM 107,9 MHz, o programa Mundo do Trabalho de hoje. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2020. Na mesa de som, Assis Lima, que hoje está aqui nos dando aquela força. Lembrando que esse programa está sendo gravado para muita mídia alternativa. O Jornalistas Livres, Blog da Dilma, Rádio Classista, Mídia Livre, Democracia Participativa, e vai ser colocado no ar ainda hoje. Nosso espaço tem o apoio cultural do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, a DUFS Sindicato. Contamos com a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a AFBNB. Apoio também do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o Sindijustiça CE. O programa Mundo do Trabalho é um espaço de divulgação das lutas e conquistas da classe trabalhadora. E hoje vamos debater sobre o Dia de Luta Internacional da Mulher, que acontecerá domingo, dia 8 de março, em Fortaleza. Para isso, trouxemos ao estúdio da Universitária FM a doutoranda em Educação pela UFC, Natália Aires, professora efetiva do IFCE em Canindé, integrante da Comissão de Metodologia do Ato, do dia 8 em Fortaleza. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Além da Natália, também conosco a presidenta do Sindicato dos Servidores de Fortaleza, o Sindiforte, Nacélia Silva, que também é dirigente da Intersindical Ceará. Boa tarde, Nacélia. Boa tarde. Está conosco aqui no estúdio também a estudante de Ciências Sociais, integrante da Comissão de Metodologia do Ato, Mariana Lacerda. Ela é representante da Marcha Mundial das Mulheres. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os ouvintes. Lembramos que estamos no ar com o apoio da AFBNB, Sindijustiça, Sintaf, Sindicifse, a DUFS Sindicato, Sindiforte e a APP Sinditaxi, pela Universitária FM e também pelo Facebook. Só que hoje, como o programa vai ser gravado, você não pode enviar comentários para a gente fazer aqui. Se você quiser fazer algum tipo de contato, mande para o nosso WhatsApp, que é o 98206-3106. Estamos aqui para receber as suas mensagens e encaminhar para as nossas convidadas. Lembrando que o programa Mundo do Trabalho é um espaço onde a classe trabalhadora pode se comunicar com vez e voz, onde se discute sobre temas que ajudam a ampliar a visão crítica sobre os meios de produção para estimular a consciência social, a solidariedade e a propor novas visões à sociedade. Agora a gente vai fazer uma breve explanação inicial, mostrando mais ou menos o que é a temática, do que vai ser o domingo. Domingo, dia 8 de março de 2020, é o Dia Internacional da Luta da Mulher. O 8 de março, nos últimos anos, tem sido uma data muito importante para o calendário de lutas do conjunto da classe trabalhadora. Não apenas porque é a primeira data de grande mobilização, mas porque o movimento de mulheres no mundo todo tem sido um dos mais dinâmicos e mobilizados. Além de apontar para a centralidade das reivindicações das mulheres por condições de vida digna, condições de trabalho, bem como reivindicações históricas do movimento trabalhista, a mobilização das mulheres pelo mundo aponta para a falência do capitalismo no que diz respeito à produção social. Pautas que atingem em cheio a classe trabalhadora feminina como saúde, educação e cuidado. O mundo tem assistido à capacidade de mobilização e organização das mulheres que reivindicam o fim secular da opressão patriarcal que vitima corpos de mulheres cis e trans, que quer controlar seus corpos, ditando e negando os direitos reprodutivos. Esse ano o grito é pela vida das mulheres num cenário em que a misoginia tem permitido o crescimento alarmante do feminicídio. Historicamente, o 8 de março nasceu das lutas das mulheres socialistas que lutavam pelo igualitarismo ainda nos séculos 19 e 20. A origem da criação do Dia da Mulher remonta ao ano de 1910, quando um grupo de mulheres decidiu este propósito na Conferência das Mulheres Socialistas na Dinamarca.
a partir de uma proposta da alemã Clara Zetkin. O dia não foi determinado nesta ocasião, apenas o mês de março. Neste mês, em cada país, as mulheres socialistas designavam o Dia da Mulher à sua livre escolha. O dia 8 de março foi escolhido por ser o dia do calendário gregoriano referente a 23 de fevereiro de 1917, pelo calendário russo, data em que as mulheres tecelãs da Rússia empreenderam uma greve que mudou completamente os rumos da política do país, iniciando a queda do regime de opressão czarista, culminando no estopim da Revolução Russa, que ocorreu no mês de outubro daquele mesmo ano. Posteriormente, em 1921, a Conferência das Mulheres Comunistas, realizada em Moscou, adota oficialmente o 8 de março como data unificada do Dia Internacional das Operárias. Em 8 de março, a gente tem mitos, né? E o movimento feminista hoje traz temas relativos ao corpo, à sexualidade, à reprodução humana, à relação afetiva entre homens e mulheres, aborto, para o centro das discussões, explicitando como eles estão atrelados à exploração capitalista. Estamos aqui num espaço onde as mulheres, né, desde o segundo programa do mês de fevereiro, estão na bancada. Com exceção do apresentador, sempre nós estamos aqui com mulheres para a gente poder discutir esse momento que vai culminar justamente nesse domingo do 8 de março, para a gente poder saber exatamente o que está acontecendo. Vocês estão discutindo isso, se eu não me engano, desde o mês de dezembro do ano passado, ou novembro do ano passado, né? Uma comissão foi formada, arestas foram aparadas e a gente chegou a um consenso de que era necessário fazer um ato unificado no dia 8 de março. Natália Aires, eu queria que você nos contasse, como integrante, né, da comissão, como foi esse momento de preparação e o que a gente pode esperar do dia 8 de março desse ano, aproveitando que ele vai cair num domingo, para que haja participação máxima e efetiva das pessoas, e como um momento também de defender a nossa democracia que está sendo atacada. Então, vários movimentos coletivos de mulheres, né, foram se articulando no final do ano, mas assim, a primeira reunião ela ocorreu em janeiro, né? Então a gente já foi fazendo essa movimentação de fazer um ato unificado desde a primeira reunião, justamente por a gente compreender a necessidade da unidade hoje, né? A gente está enfrentando aí um momento muito difícil no país, né? O avanço aí do neofascismo, um governo, né, que ataca as liberdades democráticas. A gente teve aí, né, esse episódio recente de ameaça, né, do chamado às manifestações que vão ocorrer no dia 15, contra, né, na verdade, assim, pedindo o fechamento, né, do Congresso, o Supremo Tribunal. Então é algo muito grave, né? E assim, as mulheres, historicamente, além de levantarem as suas pautas, né, específicas, elas também estão coladas às lutas mais gerais. Então, essa pauta da democracia, ela vai estar presente, né? O tema central é pela vida das mulheres. A gente viu aí o aumento crescente do feminicídio, mas essa pauta da democracia, né, das mulheres se colocarem contra o fascismo, até porque as mulheres, elas são as mais atacadas pelo governo, né? E isso tem uma justificativa, porque as mulheres, desde 2015, elas vêm sendo protagonistas de um levante de mulheres, de um ascenso, né, das lutas das mulheres. E em 2018 a gente teve aí um grande movimento que foi o Ele Não, justamente contra esse governo. Então as mulheres, elas estarão, né, nas ruas aí, nos diferentes estados, e aqui não vai ser diferente. Então, nossa proposta, né, de manter o ato no domingo tem a ver de fazer o ato na data mesmo, né, mas a gente vai fazer de uma forma que assim, a gente leve a nossa luta, as nossas reivindicações, mas faça também um momento que a gente possa acolher as mulheres, possa levar as mulheres para as ruas, né, de uma forma que a gente
possa usar diferentes formas, né? Além de fazer a marcha, que é fundamental, a gente também ter várias expressões artísticas, culturais. Nacélia, eu queria aproveitar que tu tá aqui e a gente tem uma certa experiência para dizer que o Dia da Mulher, ele não é só o Dia da Mulher no sentido figurado, mas ele precisa ser compreendido para o conjunto da sociedade como uma luta por igualdade. E eu acho que você estar aqui nessa mesa é extremamente importante por um fato que não tem como negar, né? Você é uma dirigente sindical empoderada pelo conjunto da categoria que você representa, e você está na frente já há um determinado tempo de um sindicato que tem muita força dentro do espaço do sindicalismo aqui do Ceará. Nós temos aí um momento no qual a gente vive uma violência atroz contra muitas mulheres, né? Mulheres jovens são assassinadas, a gente vem percebendo isso, mas a gente não pode perder de perspectiva que ao longo dos anos, né, dentro do espaço onde as mulheres atuam, né, profissionalmente, e se a gente for olhar para o serviço público, há um problema relevante a ser resolvido, porque as mulheres, infelizmente, embora ocupem a maioria dos cargos, recebem salários diferenciados para baixo, infelizmente. Como se resolve essa questão mudando essa cultura, Nacélia? Então, boa tarde, obrigada, Márcio. Quero cumprimentar aqui nossas companheiras, né, Natália e Mariana, e agradecer essa oportunidade. Então, na verdade, a luta sindical, ela vem de muito tempo, né, e é um trabalho mais voltado à questão e das melhorias das condições de trabalho. E aí foi necessário se entender dentro do próprio movimento sindical a importância de se engajar e de enxergar, né, a necessidade da defesa dos direitos das mulheres, da classe trabalhadora como um todo, né? E ver essa luta, inclusive pela igualdade, né, o direito à igualdade de salário, tratar a mulher de igual para igual com o homem, porque o homem teria que ter um salário, terá sempre, isso vem acontecendo, né? Acho que não é um caso bem direcionado ao município de Fortaleza, graças a Deus isso nós não temos enquanto servidoras municipais, mas em outros setores isso acontece bastante. E aí a gente tem percebido que valeu muito a pena a gente começar a entender melhor e tentar somar esse segmento de mulheres, né, que já vem na luta há quantos anos, né, as mulheres vêm fazendo esse trabalho mais específico. Então, assim, esse ato do dia 8, esse ato unificado em Fortaleza, que a gente quer saudar essa unidade, né, das mulheres de Fortaleza, que não vão ter atos separados, é um ato unificado, com essa concentração a partir das 13 horas no Centro Cultural Dragão do Mar, além de ser um ato em defesa, ou seja, pela vida das mulheres, contra o fascismo, o machismo, LGBTfobia, enfim, vários, contra o sistema capitalista, né, que nós vivemos, que tem nos massacrado. Logicamente que nós também vamos defender as pautas contra a reforma da Previdência, reforma trabalhista, esse contrato que a gente vê aí da carteira verde, né, contrato verde e amarelo, é a questão do desemprego no país, porque a estatística tem mostrado, na verdade, que ainda temos quase 12 milhões, e creio que isso é bem menor por conta do final do ano, que teve contrato apenas de um mês. Eles estão mostrando a estatística
de novembro a janeiro, que houve uma redução de emprego, eu acho, do desemprego, acho que as mais prejudicadas, sobretudo, são as mulheres, que somos a maioria neste país e que muitas são as senhoras que, enfim, que respondem por toda a responsabilidade da casa. Então, assim, é muito importante os movimentos sociais como um todo terem essa unidade nesse momento, nesse 8 de março, que a gente considera fundamental. Mariana, me ajuda aqui a relembrar como que vai ser, a Ana Célia já deu um spoiler aqui, mas assim, como que vai ser a reunião para a gente poder convidar essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, para que elas possam participar, levar a família, né? O pai está junto aqui para ajudar, para que a mãe possa participar efetivamente. Se eu não me engano, o ato começa no dia, às 13 horas, começa uma certa concentração, mas o ato em si vai começar às 14 horas. O que vai ter a partir das 14 horas lá no Dragão do Mar? Então, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos. Como a Natália já falou, né, a nossa ideia, como a gente está trabalhando o 8 de março unificado, com mais de 40 organizações, coletivos e movimentos sociais, a ideia é que 8 de março conseguisse dar conta da diversidade, da pluralidade dessas organizações, né? Então, a gente pensou e, né, chegou ao final com a proposta de realizar um grande festival. Então, um festival que tivesse oficinas, debate, que tivesse, sem abrir mão, como a Natália já falou, da marcha, e também tivesse um ato político e cultural, porque também tem sido uma expressão bastante importante do campo progressista, essa relação com a cultura e com a arte. Então, a gente vai marcar, a concentração está marcada para as 13 horas, né? Então, a gente queremos aí que as pessoas já comecem a sair dos seus territórios, das suas casas. Aí a gente vai abrir oficialmente as atividades no Dragão do Mar às 14 horas, né, com uma mística de abertura envolvendo todo mundo. O que é uma mística de abertura, para a gente poder explicar isso para as pessoas? Não, a gente vai fazer um momento conjunto, todo mundo, né, para abrir aquele dia que é tão importante, né, como você mesmo resgatou, a história do 8 de março, ela é muito importante, né, é uma história que tem aí mais de 100 anos de luta e inclusive é esquecida, é contada e é fragmentada em pedaços. A nossa ideia é abrir um pouco dando a tônica da importância desse dia e da importância daquele momento para as mulheres e para o movimento e para a esquerda em geral, né? Porque a gente diz muito que o 8 de março ele acaba sendo o abre-alas das nossas lutas, né? Nós vamos ter muitas lutas pós 8 de março, então a gente vai meio que fazer o abre-alas dessas lutas no 8 de março, às 14 horas, no Dragão do Mar. E aí... Somente no mês de março, né, é bom a gente relembrar, aproveitando que você deu e deixa, a gente vai ter no dia 14 um ato de rememoração de 2 anos de morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, que até agora ninguém disse quem foi que mandou matar, né? Embora a Polícia Federal já tenha encontrado até quem fez o hackeamento do tal do Sérgio Moro e outras coisas, né? Mas ainda não encontrou quem foi que mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. E no dia 18 a gente vai ter uma greve geral nacional envolvendo todos os trabalhadores do serviço público contra aquilo que eles chamam de proposta de reforma administrativa, que de reforma mesmo não existe nada, né? Reforma, né? É destruição dos serviços públicos no Brasil, principalmente saúde e educação, além daquilo que a Ana Célia deve estar meio careca de saber, que é a destruição da condição de trabalho do servidor público como um todo. Então, dando sequência aqui na nossa programação, a gente abre, né, às 14 horas. Logo em seguida, nós vamos ter 3 tendas de debate, né, que são rodas de diálogo, com o primeiro tema, né, elas vão acontecer simultaneamente. Então, a gente escolheu 3 temas que atingem diretamente a vida das mulheres e as nossas reflexões. O primeiro é vida e violência, né, a gente vai falar sobre feminicídio, sobre o extermínio da juventude negra, sobre os dados da violência, mas também tudo que envolve a vida humana, né, e as violações e as violências da vida humana. O segundo tema de debate, nós vamos falar justamente dessa questão da democracia, né, o golpe, fascismo, esse avanço
do fascismo e da extrema-direita no Brasil e no mundo. E a terceira roda de diálogo também fará uma reflexão sobre os feminismos, né? Como você mesmo colocou, o feminismo ele anda em ascensão, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, e principalmente na América Latina, como uma resposta a essa ofensiva da direita. E a gente vai refletir um pouco sobre esses feminismos, né? Entendendo que são plurais, são diversas formas e olhares sobre o feminismo. Então, a gente, a partir logo em seguida da abertura, vamos ter essas tendas de diálogo. Também vai ter na programação algumas prestações de serviço. Então, as mulheres da Defensoria Pública vão estar lá para prestar atendimento, tirar algumas dúvidas sobre qualquer questões, né, em relação à Defensoria Pública, a violência, mecanismos de defesa, como funciona, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Exato, os órgãos onde procurar, né? Então, terá essa tenda de serviço, também terá outra tenda de serviço com as médicas pela democracia, né, fazendo alguns atendimentos rápidos, assim, não é consulta, né, gente? Só prestações de serviço rápidos. Isso tudo acontecendo simultaneamente. E a partir das 15h30 nós vamos ter algumas oficinas, né, pra galera que quer também botar a mão na massa, vai ter oficina de batucada, quem quiser lá, né, trocar ideia sobre batuque, aprender, né, ensaiar com a gente, vai ter oficina de stencil, de produção de material, porque uma coisa que, né, a esquerda tem que reconhecer é como nós mulheres somos irreverentes, né? Então a gente vai estar também fazendo oficina para construir toda essa irreverência para nossa marcha. E aí, às 16h30, é a concentração para a nossa caminhada, né? Porque, como a Natália falou, a gente não abriu mão de também andar pelas ruas denunciando e colocando as nossas pautas. Então tem essa primeira parte que é concentrada ali na área do Dragão do Mar, né, com essas atividades, formação, tendas de serviços, oficinas. E a gente vai ter uma marcha, né, que segue ali pela praia, que é uma parte muito ocupada da cidade, inclusive pela juventude da periferia. E a gente volta pela Almirante Saldanha, Almirante Barroso, aquela rua ali do Dragão do Mar, retornando para o Dragão do Mar, onde a gente vai ter o encerramento, né, desse grande dia com um ato político e cultural, também confirmando algumas atrações, né? Sabe que essa cidade também tem muitas mulheres talentosas aí na música, na arte, e a gente está fazendo alguns convites, né? E aí a gente vai encerrar às 8h o nosso festival pela vida das mulheres, né? Então, é uma programação repleta de atividades, você pode se sentir à vontade para chegar lá, para contribuir, para construir. Outro dado importante é que a gente vai montar uma ciranda, né? O que é uma ciranda? A gente vai montar um espaço para as crianças, né? Então as mães que estão preocupadas em ir, não tem com quem deixar o filho e tal, também pode ir, vai ter esse espaço para a gente olhar coletivamente as crianças, porque é fundamental que as mães, né, não sejam privadas de participar desse dia tão importante que é o Dia da Luta da Mulher. Infelizmente, as mães, normalmente, as que moram na periferia, que têm dificuldades, né? Porque nós temos um país extremamente desigual. Vou trazer dados aqui no segundo bloco do programa para que vocês possam comentar também, mas elas não têm onde deixar, por exemplo, os filhos para poder ir trabalhar, né? Sim. É uma luta principalmente das comerciárias aqui do centro de Fortaleza, das funcionárias públicas que trabalham e dão a vida, né, em função do coletivo, e que às vezes não tem um espaço onde elas possam deixar as crianças e trabalhar Sim. com uma certa tranquilidade, né? Nós vamos chegar aqui para o nosso intervalo. Rapidamente a gente entra no intervalo agora e já volta com mais Mundo do Trabalho. Lembrando que o programa de hoje ele vai passar no Jornalistas Livres, Blog da Dilma, Rádio Classista, Mídia Livre, Democracia Participativa, em todas essas páginas do Facebook, que são comandadas pelo meu camarada Daniel Pio Bezerra. Daniel, grande Daniel. Eu sou Márcio Rodrigues e a gente volta depois do intervalo. Estamos apresentando Mundo do Trabalho. Informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. Na Universitária FM, ao vivo, para vocês, agora 14h30 em Fortaleza. E eu vou mandar um recadinho aqui do IFCE.
vivas, livres e resistentes dentro e fora do IFCE. Com esse tema, o Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o SINDCIF, se realiza nos dias 13 e 14 de março, no campus Maracanaú do IFCE, o primeiro encontro de mulheres do SINDCIF. O objetivo é destacar as muitas lutas e debater e encaminhar ações referentes à condição de vida das mulheres na atual conjuntura política e social do país, com foco nas especificidades manifestadas por servidoras, trabalhadoras, terceirizadas e estudantes que vivenciam o cotidiano do Instituto Federal do Ceará. As inscrições estão abertas e você pode encontrá-las no site do SINDCIF, é o sindcif.org.br. E a gente volta aqui para debater o dia 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Não é um dia para festejar. Estamos no limiar de um novo tempo. Isso fica claro quando olhamos para um contexto no qual as mulheres não aceitam mais o lugar de coadjuvantes como foi imposto a elas ao longo de séculos a fio. Como isso pode ser canalizado para melhorar a vida de todas e de todos? Natália. Então, as mulheres, elas, né, vêm lutando historicamente por melhores condições, né, de vida, não só para si, mas por que a gente fala que o 8 de março é o dia de luta das mulheres, né? E mais especificamente das mulheres trabalhadoras. Porque outra questão que a gente, né, discute, inclusive essa tenda vai discutir, que é os feminismos, é que as mulheres, elas não são iguais, né? Elas são diversas. E as mulheres trabalhadoras são elas que têm a condição, de fato, de levar até as últimas consequências as lutas por melhores condições de vida, inclusive de superação, né, dessa sociedade que é tão desigual e que está assentada aí nas opressões e na exploração, né? Então, a luta das mulheres, e aí isso aparece muito bem no 8 de março, mas não só, como a Mariana colocou, o 8 de março ele abre as lutas do ano, mas as mulheres elas vão passar o ano todo lutando, porque inclusive, seja sobre a reforma da Previdência, seja sobre a educação, a maioria, né, de quem está aí nas ruas, nas lutas, vem sendo na vanguarda as mulheres, a juventude, que é composta também por mulheres negras, periféricas, né? Então, assim, a organização das mulheres é muito importante, principalmente no contexto que a gente está vivendo, né, de grandes ataques aí à democracia, aos direitos e às condições, né, de vida. Então, se a gente for ver dados, agora saiu, né, eu vi aqui um dado recente do DIEESE sobre justamente o que Nacélia estava colocando, que é a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E como elas estão nesse mercado de trabalho? Seja recebendo os menores salários, seja nos empregos mais precarizados, né, seja mesmo elas tendo, por exemplo, uma formação maior do que a maioria dos homens, ou seja, a maioria das pessoas que têm ensino superior são mulheres, mas mesmo assim ela recebe os menos salários, né? Então, seja na condição de trabalho, seja nas condições da violência mesmo, a gente está aí colocando como tema central a violência, né? A vida das mulheres. E a gente tem um governo, uma representante do governo, que é a ministra Damares, que vem atacando também fortemente, porque assim, é o governo Bolsonaro como um todo que ataca as mulheres, né? E a gente tem aí uma ministra que zerou o orçamento para o enfrentamento à violência contra a mulher. Num país que a gente vê aí um aumento crescente dos casos de feminicídio. Você tem os dados do ano anterior, Natália? Então, 2018, porque assim, a gente até sente vergonha, né, de morar num país onde a gente tem um equipamento público, onde foi gasto recurso público para colocar esse equipamento em funcionamento, que é a Casa da Mulher Brasileira, que foi criado em governos anteriores, mas não há respeito pela continuidade de um serviço prestado para o conjunto da sociedade. E assim, aí por uma questão que eles chamam de uma questão ideológica,
É uma grande besteira, né? Porque na verdade o que a gente precisa é de igualdade, né, entre as pessoas, e a gente precisa que essas pessoas compreendam que não é a forma como eles pensam que deve ser quem vai comandar o país, mas sim você precisa gerir tudo aquilo que existe para o conjunto da sociedade. E eles não têm essa compreensão. Isso está muito claro hoje em dia, né? Infelizmente. E a gente tem números que espantam se a gente for olhar com uma lupa, né? Esse dado do DIEESE, eu quero trazer aqui para vocês, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Quarto trimestre de 2019, elas ganham menos 22% do que os homens. A média geral do homem é 2.495, da mulher 1.958. Brasil, dados Brasil. A diferença de rendimentos no estado. No estado do Ceará, menos 14%, que é um estado que realmente paga muito menos. O mesmo cargo, rendimento menor. A cada 10 diretores e gerentes, 4 eram mulheres, mas o rendimento delas foi 29% menor. Em média, eles ganharam R$40 por hora, enquanto elas receberam 29. Isso não é normal. A sociedade está adoecida por causa disso. E a gente precisa fazer alguma coisa. Mariana, você quer contribuir? Eu quero associar o dados do rendimento no trabalho formal inclusive com trabalho que não é visto e não é remunerado. O trabalho que não é visto e não é remunerado. Porque essas mulheres doméstico, né? Que inclusive recebem menos, são que trabalham mais, tanto nos seus postos de trabalho formal, como trabalham mais com a dupla e a tripla jornada de trabalho que tem em casa, seja com a maternidade ou com o trabalho doméstico. Então, o que nós estamos falando é que para a manutenção desse sistema capitalista, patriarcal e desigual, é necessária a exploração máxima do corpo e da vida das mulheres, né? Então, acho que essa é reforçar que nós estamos em luta todos os dias e que nós estamos em luta para sobreviver. Para sobreviver, seja desta jornada extensiva sobre o nosso corpo, né? Então, porque esse lucro das empresas, esse lucro é extraído do trabalhador, é extraído da nossa força de trabalho, seja vendendo ou seja na reprodução da vida humana. Então, quando você tem um governo que inclusive que nos ataca diretamente, né, seja pelas suas expressões verbais públicas, misoginia, seja pela a escalação do seu ministério, seja no último grau pela inoperância do Estado, do que deve servir o Estado. Então esse Estado entreguista, né, do Guedes e do Bolsonaro, esse Estado conservador do Bolsonaro, entreguista do Guedes, coloca uma profunda violência à vida das mulheres. Então nós estamos em luta todos os dias. A gente está em 8 de março para lembrar que o ano todo as mulheres estão em luta, que todos os dias nós estamos em luta para sobreviver ao desemprego, para sobreviver à violência, para sobreviver ao estupro, que é alarmante os números de estupro no Brasil, para sobreviver ao extermínio da juventude negra, seja nós que somos presas e violentadas, ou seja os nossos filhos, os nossos maridos. Então essa é uma pauta que tem que vir à tona no 8 de março e no conjunto das lutas de todos os anos. Nós estamos falando sobre vida. Nós estamos falando necessariamente sobre vida e sobre a nossa luta ser todo dia, né? Acho que o 8 de março é uma oportunidade que a gente tem de ampliar a nossa voz e de dizer, todos os dias nós mulheres estamos em luta para defender as nossas vidas e a vida do conjunto da classe trabalhadora, né? Porque somos nós que carregamos aí a humanidade. A origem do movimento nos traz à memória momentos de reivindicação política, trabalhista, greves, passeatas e muita repressão policial. Ou seja, o simbolismo nos remete à busca pela igualdade social entre homens e mulheres, em que diferenças biológicas sejam respeitadas, mas não sirvam de pretexto para subordinar e inferiorizar a mulher. Qual caminho foi construído nesse sentido, Nacélia? Da igualdade pela igualdade, desculpa. Da igualdade, porque assim, a gente está nessa luta, né? Essa luta, a gente precisa entender que ela começou lá no começo da Revolução Industrial, mas que ela vem se construindo ao longo do tempo.
Na década de 70, houve uma grande divisão, né? E parece que as mulheres acordaram, né? E os homens também, né? Acabaram olhando, porque é impossível, né? A partir do momento que você entende que há uma divisão, os dados não conseguem nos fazer com que, nos apagar da memória essa diferença gigantesca que há entre o homem e a mulher, né? Parece que a mulher é considerada uma cidadã de segunda classe. É tão complicado a gente ver. Eu queria voltar, antes de entrar um pouco nessa situação, que além da gente ter uma ministra, né, da mulher nesse governo que está aí, Ela não é da mulher, ela é da família. ou da mulher e da família, não é? A ministra Damares, não é? Da família. Da família, né? Então, família deveria estar a mulher como destaque, né? Que não traz nada voltada à família como alguém espera, sobretudo a mulher, né? Até por conta de como a mulher ela é vista, né? Assim, a gente queria colocar um pouco uma situação. Agora, bem recente, a gente vê o mundo preocupado com a questão do coronavírus, né? Quantas pessoas estão morrendo no Brasil, no mundo, ou no Brasil, acho que ainda não houve nenhum caso, creio, de morte. Agora vamos ver quantas mulheres são mortas, né? São agredidas, estupradas, assassinadas, enfim, por dia, por hora no Brasil. Eu poderia dar essa estatística mais diretamente, Natália, porque se fizer, será que seria um coronavírus que vem, que apavora o Brasil e o mundo? Quantas mulheres morrem por hora, por dia no Brasil? Essa estatística, e mostrar aqui, por exemplo, e não se olha para a questão da mulher, né? Quantas mulheres morrem, quantas adolescentes. Você ouvia a Damares falar que as meninas adolescentes engravidam naquela região do Pará porque não usam calcinha. Que é isso? A gente não pode aceitar esse tipo de postura da ministra da mulher no país, né? Dizer um negócio desse. Então, assim, nós vivemos num momento muito difícil e te falo, eu acho que nós acordamos, se nós acordamos, eu acho que a gente precisa estar mais do que acordada para continuar essa luta, né? Em defesa da vida. Eu às vezes fico dizendo assim, o governo Bolsonaro assumiu, né, tem 1 ano e 2 meses, será que nós vamos ter que agradecer por ainda estarmos vivas, algumas, para poder defender quem está aí sendo agredido, mortas, né, assassinadas a cada dia neste país? Então é uma questão tão séria quando você fica analisando. Eu creio que esse 8 de março, como já foi dito aqui, reafirmado pelas companheiras presentes aqui, é uma data fundamental para que a gente possa fazer uma reflexão. E que não seja o 8 de março, como também você já falou, acreditamos que não só o 14, porque nós queremos saber quem mandou executar Marielle. São 2 anos e não tem resultado dessa pergunta que se faz no Brasil e no mundo, né, em alguns países do mundo, que fazem esse questionamento. Temos aí o dia 18 e não podemos deixar, acho que desta vez e este ano, de fazer o 31 de março, né, que é a ditadura nunca mais. É muito preocupante a gente vir o presidente da República e aqueles que estão do seu lado conclamar o fechamento do STF, do Congresso. O que é isso, minha gente? E aqui a gente quer dizer que o Congresso, nem todos os deputados ou senadores que lá estejam, nos representam. Nós temos uma grande maioria que nos envergonha também. Mas não podemos permitir o chamamento do Congresso, né? Como é o que estaria em pauta, agora já estão dizendo que não, porque é um colaculô, porque é um governo fascista esse Bolsonaro. Não dá.
para a gente aceitar, porque o colar colou, a gente fala numa linguagem bem popular. E a gente vai jogar se der certo, se o povo não reage. Então, assim, nós precisamos mais do que nunca, nós mulheres, nós, a população desta cidade, desse estado, deste país. Eu estou falando de Brasil, logicamente, que esse avanço cresce no mundo inteiro, né? Mas nós precisamos dar um exemplo de luta este ano, porque nós não vamos morrer. Você está sentindo inveja do povo do Chile, Nacélia? Estou. Eu acho que o Brasil precisa não só de fazer marcha, sabe? Não só de fazer o discurso de palco, no palco, nas plenárias e tal. Eu acho que tem que ter unidade para valer, com todos os movimentos sociais, trazer a população, sim, fazer uma mobilização geral e não fazer de conta. É chamar a mobilização geral, porque está na hora da gente construir uma greve geral no país. É preciso barrar Bolsonaro e sua equipe. Não dá mais para a gente aceitar essa postura desse governo, ou nós seremos destruídos. A gente tem aqui uma outra pergunta, que é a seguinte: a luta feminista está cheia de desafios, mas há união na pauta? Ou o capitalismo também atrapalha no entendimento e a compreensão dos desafios para as mulheres de todo mundo, Mariana? Acho que o capitalismo... Já que você vai coordenar essa mesa, né, eu queria que você desse um spoiler aqui pra gente. Quantos feminismos existem e como que esse dia a dia do capitalismo que perpassa, né, às vezes a ideologia, porque tem determinado feminismo que está lutando realmente por uma, né, mudança do sistema, e tem outros que se adaptam. Exatamente. A própria origem do feminismo, os estudos sobre o feminismo mostra quanto o feminismo ele é diverso na sua concepção, e ele vai inclusive se moldando, ele vai se moldando a partir inclusive da realidade e das situações das próprias mulheres. E o feminismo deu tão certo que o capitalismo se apropriou, sim. E hoje acho que a nossa principal disputa do feminismo é justamente com o feminismo liberal, com as vertentes do feminismo que dizem que pode ser feminista e capitalista. Eu sou da Marcha Mundial das Mulheres, e na nossa premissa não há feminismo sem socialismo, né? Não tem feminismo num sistema capitalista, porque o sistema capitalista ele se retroalimenta do machismo. Então, assim, tem uma visão na sociedade, e lógico que o feminismo está em alta, não é, lógico, muito pela nossa luta, e porque historicamente a pauta das mulheres ela se enraizou na pauta da classe trabalhadora, porque na pauta das mulheres trabalhadoras. Então é muito difícil você dizer, olha, nós estamos aqui lutando contra a violência. As mulheres, é uma questão concreta, as mulheres sofrem violência. Então elas sabem que isso dialoga diretamente com elas. Quando a gente diz, olha, nós estamos lutando pela melhoria de igualdade de salário, tipo, ela olha aqui, vai perceber, poxa, eu me encaixo nessa luta. Então, assim, o feminismo deu tão certo que o capitalismo tem tentado, né, passar aí um pincel, a gente brinca, né, diz assim no movimento, passar um pincel lilás nas suas mercadorias para vender o feminismo. Então você tem blusa da Frida na Riachuelo, você tem na C&A, você tem produtos feministas, você tem um monte de Instagrams de redes feministas, mas que são tudo produtos do mercado, assim. E não há problema, eu vou adorar ir na Riachuelo comprar uma blusa da Frida, desde que eu não esvazie o sentido do que é a Frida, inclusive com o Partido Comunista. Eu vou adorar ter um Instagram que possa me auxiliar em determinadas coisas. Desde que esse Instagram não venda meus dados para as grandes corporações que estão aí pegando os nossos dados e vendendo para fazer fake news ou para eleger seus governos. Então, essa é a diferença. E nós precisamos disputar isso principalmente com as minhas companheiras, as jovens. Porque às vezes a gente acaba achando que o feminismo ele tem que ter essa perspectiva descolada, ou eu ter minha autonomia sobre o meu corpo, ou eu estou na faculdade, eu tenho minha bolsa, eu estou no trabalho, eu já sou autonomia, eu já consegui autonomia e já estou num passo a mais do que aquela mulher que está lá na periferia. Então acho que a primeira compreensão de um feminismo pautado, né, um feminismo socialista, um feminismo pautado na luta das mulheres é entender que a opressão que eu sofro aqui, eu, universitária, que ando no bairro do Benfica, aquela mulher que está na periferia, ela também sofre.
né, que a luta que ela está fazendo lá na associação do bairro dela, pela luta pelo posto, pelo médico, é a mesma luta que eu estou fazendo aqui no meu grupo de estudos. Às vezes por moradia, Por né? moradia, por uma série de questões ali da comunidade, pautas ali específicas. Minha mãe é de uma comunidade, do Parque Santana, e hoje elas conseguiram um grupo para fazer atendimento coletivo sobre questão de saúde mental para as mulheres. E aquilo é a coisa mais incrível que elas conseguiram no último período, porque as mulheres estão adoecendo. Então a gente acha que isso também, saúde mental, é uma pauta da classe média. Mas as mulheres também adoecem nesse conjunto de violência. Então, como é que a gente conecta esse conjunto de feminismo? Como é que a gente une do campo e da cidade? Porque também vale lembrar, as trabalhadoras rurais, a primeiras a denunciar e pedir a cabeça do Cunha e o Cunha ser afastado, foi a Marcha das Margaridas, foi as trabalhadoras rurais que disseram que o Cunha ia cair, o Cunha caiu. Então, desde lá, nós estamos denunciando, dizendo contra o Temer, e o Temer foi lá e botou o quê? A ponte para o futuro. E vem se aprofundando, o que é que teve agora? O governo Bolsonaro. As mulheres estão na rua, do campo, das florestas e das águas, denunciando as estruturas capitalistas através dos seus governos burgueses, através dessas estruturas. Nós estamos denunciando e dizendo que isso retira direito, isso nos violenta. Quanto mais de direito esse governo Bolsonaro, mais violência as mulheres sofrem. Então, os dados, a Ana Célia estava perguntando, né? Mas eu sei que hoje o Brasil registra a cada 1 hora 536 casos de violência contra a mulher. 1 hora. Aqui, enquanto nós estivemos aqui conversando sobre a realidade das mulheres, 536 mulheres sofreram algum tipo de violência. Essa não é a sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade livre da violência, a gente quer uma sociedade livre do capitalismo, livre de todas as opressões, para a gente amar quem a gente quiser, para a gente poder trabalhar e usufruir coletivamente do fruto do nosso trabalho, das nossas riquezas, da natureza. Infelizmente o programa está entrando na sua reta final. Eu vou dar 2 minutos para cada uma poder se despedir e reforçar o convite, lembrando que nós estamos aqui nos Jornalistas Livres, no blog da Dilma, na Rádio Classista, no Mídia Livre e na Democracia Participativa. São todas páginas do Facebook comandadas aí pelo meu camarada Daniel Pio Bezerra, que está aqui nos dando aquela força. Ana Célia, você quer começar, por favor? Então, a gente quer agradecer, valorizar esse espaço, né, que a gente teve essa oportunidade e reafirmar, inclusive direcionar um convite às servidoras, né, municipais de Fortaleza, que possam participar desse 8 de março, esse ato unificado, esse festival pela vida das mulheres aqui em Fortaleza, com essa concentração a partir das 13 horas no Centro Cultural Dragão do Mar, que a gente vai fazer ecoar as nossas vozes, porque não aguentamos mais tanta violência, tanto desrespeito com as mulheres neste país. Natália Aires. Queria agradecer o convite do Márcio, a companhia, né, da Ana Célia e da Mariana aqui no debate, e convidar, né, todas as mulheres, mas não só as mulheres, os nossos companheiros, as famílias, porque esse ato ele vai fazer a defesa não só da vida das mulheres, mas da democracia, dos nossos direitos, dos nossos empregos, né? Então, faço aí o convite para que todos, né, as trabalhadoras, os trabalhadores, a juventude possam participar desse ato no domingo. E aí reforçar aí também um convite aí que o Márcio fez. Eu sou professora do IFCE. A gente vai ter o nosso primeiro encontro de mulheres, servidoras, estudantes. Então vai ser, né, um momento muito importante para a gente. E assim, dizer que a gente, a partir do 8 de março, nessa articulação que não é só local, é nacional, né? Então a gente teve aí reunião nacional de mulheres de diferentes coletivos para tentar fazer essa luta unificada, que não pare no dia 8, né? Mas que permaneça aí durante o ano todo, porque as lutas, elas vão estar aí, né? Os ataques, eles estão vindo a todo momento, inclusive os ataques às mulheres, eles não são cortina de fumaça, eles fazem parte do projeto do governo Bolsonaro, não só para produzir ainda mais essa condição de opressão das mulheres, de
de ganhar, né, no seu movimento esse desprezo pelas mulheres e fazer com que elas se voltem ao lugar de antes, né? Que era lá no trabalho doméstico, nas suas casas, e as mulheres vão dizer que não vão voltar, que vão estar na luta, e vai ser as mulheres que vão estar na frente para derrubar esse governo. Obrigado, Natália. Agora a Mariana Lacerda, para encerrar. Obrigada, Márcia. Obrigada ao programa Mundo do Trabalho, né, que traz essas reflexões tão importantes. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou durante essa hora, né, de debate. E aí eu até listei aqui, tem alguns convites, tem vários convites. Olha que coisa boa para a luta, né? Então, acho que o primeiro convite é o dia 8. Eu acho que todo mundo que já está imobilizado tem a tarefa de mobilizar mais, tem a tarefa de passar em sala de aula, convidar as amigas do trabalho, perguntar se na comunidade vai sair ônibus, chamar as associações. Ainda dá tempo de contactar nós que somos da organização, se quiser trazer caravana de algum lugar, de algum bairro. É muito importante a participação massiva, como a Natália falou, de todas e todos no 8 de março. É o Dia Internacional da Luta da Mulher, mas é aberto para todo mundo. E aí, aproveitando, eu queria também convidar, porque no dia 12, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter aqui em Fortaleza o lançamento da 5ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, né? Nós da Marcha Mundial das Mulheres organizamos ação a cada 5 anos, né? De 5 em 5 anos nós organizamos uma ação internacional, e esse ano é ano de ação internacional, que nós vamos organizá-las do dia 28 a 31 no Rio Grande do Norte, e o lançamento aqui no estado do Ceará vai ser dia 12 na livraria Lamarca. Então tá todas e todos convidados. Obrigado, Mariana Lacerda. A gente vai encerrando o nosso programa Mundo do Trabalho de hoje, agradecendo a audiência de todas e de todos. E a gente retorna na próxima semana, no dia 10, terça-feira, para repercutir como foi o dia 8 e também para debater questões ligadas ao feminismo, porque é um mês também dedicado a essa discussão aqui no programa Mundo do Trabalho. Muito obrigado a todas e a todos, e voltamos na próxima terça. Boa.